11 horas e 11 minutos, vamos seguindo com Cidade ao Vivo. Daqui a pouquinho a gente traz para você mais informações sobre as consequências das chuvas em Canoinhas e região. Mas agora o assunto é sua saúde, né? A gente faz na quarta-feira essa coluna. Ontem eu avisei para você, estaria aqui a secretária Franciele e hoje o Dr. André Camargo, médico oftalmologista aqui de Canoinhas, que vai falar para a gente sobre cuidados com seus olhos, que é um assunto que muita gente negligencia, né? Acha que o olho tá ali, tá enxergando, tá beleza, né? Nem sempre é assim, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa questão realmente é bem importante, né? Um assunto sempre pertinente, né? A gente falar sobre saúde ocular, prevenção, né? O que pode, o que deve ser feito para prevenir, né, doenças. Então, digamos assim, a prevenção, ela deve iniciar desde o nascimento, na verdade, né? Desde o recém-nascido. Então, já na maternidade, já tem os protocolos, né? Já é feito, hoje em dia, aplicado o colírio adequado para evitar a oftalmia neonatal, que é quadros bacterianos, geralmente, de infecção. Que é uma coisa que não é assim que teve a vida inteira, né? É uma coisa recente, né? Isso já tem um tempo. Antes era usado nitrato de prata, então algumas coisas vão mudando, né, com o tempo. Mas assim, que surte um efeito muito bom, assim, né, em termos de prevenção, né. E é feito também aquele famoso teste do olhinho, né, que também muito se fala, que já é feito como protocolo nas maternidades. Então, o recém-nascido já sai com esse teste. E ali já começa, né, a triagem. Então, quando o pediatra verifica que tem algum reflexo alterado, diminuído, ele já faz o encaminhamento para o oftalmologista. E a gente já faz essa verificação depois no consultório, daí com dilatação de pupila, um mapeamento de retina, né? Já faz um exame mais adequado. Porque ali você já pode, em alguns casos, detectar doenças que muita gente nem imagina que um recém-nascido pode ter, como catarata congênita. Então, um bebê já pode nascer com catarata. Nossa. Glaucoma também é uma outra situação que um recém-nascido pode ter, entre outras malformações, né, que podem acontecer. Então, já esse cuidado já tem que começar desde o nascimento, né? A gente vê, às vezes, crianças, já que a gente está falando desde o início, né, da vida, certo, crianças com óculos, né? Essa recomendação de óculos para a criança, ela é porque é uma situação mais severa ou porque realmente, não, vamos fazer isso aqui preventivamente? Existe isso? Porque, às vezes, eu olho a minha impressão que, nossa, essa criança deve ter um problema muito sério na visão. Na verdade, assim, a questão do uso do óculos, ele também não tem assim muito um parâmetro de idade. Existem situações que você vai tem que prescrever uma lente corretiva, um óculos, para um bebê, praticamente, com 1 aninho de idade, 2 anos de idade ali, já vai começar. Então, é aí que a importância já após, digamos, passou essa fase que eu estava comentando, de fazer a avaliação da maternidade. Mesmo a criança que teve o teste do olhinho normal, é muito importante que os pais saibam, assim como muitas vezes os pediatras também encaminham, para fazer uma avaliação logo ali no primeiro, até 1 ano de idade, já é bom fazer essa primeira avaliação com o oftalmologista, porque ali já vai dar início a essa investigação para ver se aquela criança, de repente, não tem uma história de uso de óculos, que é o que você comentou, que às vezes uma criança pequena chama atenção, né, já está com óculos, mas tem crianças que necessitam já desde essa fase precoce mesmo. E nessa fase, o que acontece? A criança não tem como dizer se ela está enxergando ou não. Então, aí a importância de realmente... Ela não tem nem parâmetro, né? Não tem nem parâmetro. Então, aí que os pais e os pediatras também têm um papel muito importante de fazer esse encaminhamento para que nós possamos daí averiguar e ver se tem alguma alteração, alguma necessidade de óculos. Porque nessa fase, a visão está se desenvolvendo. É uma fase do nascimento até os 7, 8 anos de idade, é a fase que tem mais desenvolvimento, parte neurológica está se formando, né, da visão. Então, é nessa fase que se, de repente, detectar que um olho está enxergando bem e o outro não está, já inicia o óculos, por exemplo. Para estimular o outro olho. Para não virar o olho preguiçoso. Que é o que eu tenho. A gente estava conversando aqui, né, Estela? Porque depois, infelizmente, depois que passou essa fase, esse período, esse intervalo de tempo, você não consegue mais estimular. É como se o cérebro desligasse o olho que não está tendo um sinal, chegando um sinal adequado, e dá prioridade para o outro olho. E daí você, por mais que coloque óculos, não existe cirurgia para reversão disso também,
Então é uma situação bem séria que os pais têm que se atentar muito a isso, né? Porque nem sempre a criança vai estar com o olho tortinho, por exemplo, também, que é outra questão, o estrabismo. Quando detecta que a criança está com o olho torto, é um sinal de alerta que precisa procurar o oftalmologista também, porque é possível, na maioria das vezes, de corrigir isso, de a criança desenvolver a visão bem. Nem sempre com cirurgia, tem situações que pode ser só com uso de óculos, tampão, por exemplo. Né? Criança tá aí com o olho no peixe, outro no gato, né? Tem que tomar cuidado, que pode ser um problema sério, né? Verdade, é verdade. Então, notou algum reflexo diferente do seu filho, né? Do sobrinho ali, alguém que você vê que o olho tá um pouquinho do lado. Um olho tá no pai, outro tá na mãe. Daí tem que se atentar que não é normal. Né? Não é normal. Não é normal. Assim como o reflexo também de foto, né? Já pegando um gancho. Então, aqui. Isso aí é lenda ou é verdade mesmo? Não, é verdade. Às vezes, na foto, quando você vê aquela criança que um lado tá bem vermelhinho, do outro lado, o outro olho tá meio branquinho, meio amarelado, aí tem que se atentar para a possibilidade de tumores, né? Olha. O retinoblastoma, que agora pode descobrir um tumor dessa forma. Foi o que aconteceu com o filho do Thiago Life, né? Exato. A filha. A filha, isso, perdão. Então, agora entrou bastante na mídia, né, recentemente, porque é uma situação que aconteceu com o famoso, mas acaba, infelizmente... Mas não é tão incomum. É um tumor, assim, digamos, felizmente não é algo que você vê no dia a dia, mas é um dos tumores mais frequentes e prevalentes na infância, né? E é no período até os 5 anos de idade ali que ele costuma acometer, né, aparecer. E quanto mais precoce, como tudo, né, quanto mais precoce detectar, as chances de cura, de tratamento efetivo sem ficar com maiores sequelas é muito alta nesse caso, né? Agora, casos que, contrário, que não seja detectado e que avance muito, pode ser necessário até retirada do globo ocular como um todo e tem casos que pode ter até caso de morte, né, por metástases. Porque é o câncer, né? Exatamente, é algo bastante perigoso, né? Então, também é uma outra situação que é importante. Quando notou que a criança tem um reflexo diferente, meio atenuado, aquele reflexo mais opaco em um dos olhos, também é importante procurar oftalmologista. Doutor, o objetivo da nossa entrevista hoje aqui é falar de prevenção, né? Então, eu gostaria que o senhor elencasse algumas dicas importantes para a gente prevenir problemas oculares, né? Então, algumas dicas assim do dia a dia mesmo, né? A partir do momento que você levanta, que você descansou teus olhos, né? Porque eu acho que é um dos órgãos que mais descansam, né? Exatamente. Ao longo da noite. O que você tem que fazer para tratar ele bem, né? Para eles não te abandonarem, né? E não ter um problema aí no futuro. Sim, não, com certeza. Então, assim, a saúde dos olhos, a gente tem que estar sempre atento aos sinais, né? Porque quando você, digamos assim, começa a perceber que você está com o olho, às vezes, meio cansado, meio vermelho, ou aquela sensação de que o olho está seco, que é muito comum também hoje em dia por causa das telas, né? Então a gente cada vez mais fica na frente do computador, do celular, e com isso já começa a piscar menos do que o ideal. O ideal, digamos, o fisiológico seria em torno de 20 vezes que você piscaria por minuto, e você ficando na frente de uma tela, você cai por uns 6 vezes, por exemplo. Está ressecando o olho. Já vai causando a síndrome do olho seco, por exemplo. Tem que se atentar para se tem secreção. Não é normal também você assim acordar e o olho tá um pouquinho, aquela famosa ranela, né? Sempre Às vezes tem gente que vem trabalhar com a ranela, vai trabalhar com a ranela, né? Aí alguém tem que ter essa função de dizer, tem um negócio amarelinho ali no canto do teu olho. Que isso daí já vai, precisa fazer. Tem que lavar o rosto quando acorda, né? Quando acordar, tem que lavar o rosto, né? Exato. Tem gente que toma banho de manhã, tem gente que toma banho à noite, né? Porque é fisiológico, produz um pouquinho de muco, né? Nessa região, tem muitas glândulas, né? Pouquinho normal. Muito tem que se preocupar. Se começar assim a ficar mais grudado, cílios, né, região de pálpebra ali um pouquinho vermelho, daí também é um sinal de alerta que pode ter uma conjuntivite, que pode ser alérgica, não necessariamente a conjuntivite é aquela que as pessoas imaginam, aquela conjuntivite com o olho muito vermelho, inchado. Existem vários graus e classificações diferentes de conjuntivite, né? Então ela pode ser alérgica, pode ser química, por causa de algum produto, algum cosmético que está usando, né? E ela contagia, né? A conjuntivite viral. Tem 2 tipos. Quando é por vírus, ela é bastante contagiosa. Em creches, por exemplo, às vezes dá aqueles surtos, né? Porque daí passa muito fácil. Então essa questão assim de observar como é que está,
daí partir para a questão de observar como é que você está no seu dia a dia. Se você está percebendo que, estou tendo que apertar o olho para conseguir enxergar uma placa, né, no celular, muito próximo, ou às vezes, voltando para a questão da criança, a criança fica muito perto da televisão, traz tudo muito próximo. Então aí já mostra que alguma coisa não tá dentro do normal. E geralmente isso se resolve com óculos. Daí quando fazendo a avaliação, você vai verificar se a criança, por exemplo, tem miopia, que geralmente faz dificuldade mais para longe, o astigmatismo, que afeta os dois focos, tanto longe quanto perto, e hipermetropia, que é um pouquinho mais próximo, né? Daí ali você vai detectar qual que é a necessidade e ver se é o momento já de iniciar, né? A maioria das vezes vai acabar iniciando o uso das lentes corretivas, óculos, ou no adulto, lente de contato, também uma possibilidade, tem mais do recurso possível, né? Essas cirurgias que a gente sabe que elas vêm se aprimorando cada vez mais, cirurgias corretivas que impedem, que visam, né, descartar o óculos. Sim. O senhor recomenda? O senhor acha que cada caso é um caso? Tem aquela questão que eu já vi também numa reportagem sobre idade. A cirurgia laser ou refrativa, né, que é o termo técnico, ela tem realmente indicações precisas, né? Então tem a questão da idade, né? Quanto mais velho, menos recomendado? Na verdade, assim, você não vai fazer uma cirurgia dessa, a menos que raríssimas exceções, por exemplo, numa criança ou no adolescente. Tá. Porque ainda está em fase de crescimento, em desenvolvimento. Então ali você não vai mexer numa córnea que ainda está sendo moldada, né? Então, a partir dali dos 21 anos de idade, é quando já atingiu uma estabilidade de crescimento. A partir dali, sim, fica mais indicado e recomendado daí a cirurgia refrativa. Existem, assim, algumas situações que vão, digamos, colocar, assim, aquela pessoa como um candidato ou não. A questão do grau, graus muito elevados, né, podem contraindicar. Algumas doenças que ela possa ter nos olhos, na retina ou na córnea também podem contraindicar. O olho seco também, dependendo do grau, pode ser uma contraindicação. Então, tem que ser muito bem avaliado para ver se realmente é seguro naquele caso e se realmente a pessoa vai obter o benefício esperado do procedimento. Porque é um procedimento que para o paciente ele é muito tranquilo, mas ele também tem que ser bem, digamos, dosado no sentido de ver se vai trazer aquele benefício que o paciente esperar. Não, eu quero ficar totalmente sem óculos, por exemplo, eu quero praticar esporte. O grau dele é um grau baixo, médio, ótimo, ele vai ter um benefício muito bom. Já alguns casos de hipermetropia, por exemplo, podem não trazer aquele benefício todo. Às vezes o paciente tem mais idade, que você comentou se pode ser feito. Pode também. Só que nesses casos, às vezes a pessoa tem a expectativa de que vai ficar totalmente sem óculos, mas devido à presbiopia, que é a dificuldade de visão de perto, ela vai precisar muitas vezes de óculos para leitura ainda, mesmo fazendo a cirurgia com laser. Mas é um grande avanço, né? Só precisar para leitura. Ela deixa de usar para longe, por exemplo, para dirigir, e vai usar só para perto, no na hora caso. Da leitura. Até tem só mais uma questão, Estela. Você falou hipermetropia e miopia, certo? Isso. O de longe e de perto, isso? Seria basicamente isso. Que a hipermetropia é o longe? A miopia, o míope, ele tem uma dificuldade de enxergar tudo que está distante. Então, o mundo dele é o perto, né? O perto. Então, o celular, assim, é o meu caso. Aqui na mesa, fica relativamente tranquilo. Exatamente. Aqui o teleprompter eu já não enxergo nada, mas aqui eu enxergo o que está escrito no celular e enxergo a Estela em HD. Mas lá bem totalmente a TV analógica. O senhor já é analógico, a Estela já está em HD. E o astigmatismo também, que ele associa muito com a miopia, né? É muito comum o míope também ter astigmatismo. Que é o formato do olho, da córnea, da nossa superfície, essa curvatura. E o astigmatismo, ele já gera uma distorção tanto de longe quanto de perto, daí é para praticamente todas as distâncias, né? Então é muito comum, por exemplo, crianças, né, voltando para aquela questão de crianças e que estão em fase escolar, às vezes a criança está tendo dificuldade de aprendizado, o professor está percebendo, né, avisa os pais, e nem sempre o pessoal dá atenção, mas às vezes o desempenho da criança está ruim, porque ela não está conseguindo enxergar. Mas ainda sobre a cirurgia, doutor, quando você está com um problema, sei lá, um câncer, o médico vai lá, corta, tira o câncer, né, e teoricamente a pessoa vai ficar boa. Sim. Mas nesse caso eu fico imaginando, é tirar alguma coisa que está impedindo ou é colocar alguma coisa que vai melhorar? No caso da cirurgia refrativa, laser, existe mais de uma técnica, né?
A técnica, uma das mais comuns, que é mais realizada, é a técnica que você pega, assim, aplica o laser na superfície. É como se ele fosse moldar, fazer uma alteração no formato, nessa curva da nossa córnea, que é a parte transparente do olho. Então o laser vai ali, ele faz uma ablação, ele vai mudar, ele vai deslocar tecido, tirar tecido de uma região e acaba deslocando para outra. Isso faz com que mude a forma como a luz passa para dentro do olho. É como se eu estivesse ajustando o foco de uma câmera de TV. Ele vai, só que é através da retirada de tecido. Ele consome tecido da córnea, células. Né? Mas ele não corta a Existe uma técnica que é bastante usada também, que é o PRK que é o LASIK, que é feito um flap. Daí sim, o laser vai lá, faz levanta uma tampinha, literalmente, aplica o laser ali e daí volta a colocar. Você já pensou? No lugar. E se derruba esse pedaço de zóio? Nossa Senhora. Ele continua fixado. Você pega aquele cara do SAMU que foi socorrer o cara lá e caiu com tudo em cima. Tchau pra tua visão. Escorregou, né? Tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, doutor, que ela fala o seguinte: eu fiz uma cirurgia refrativa em junho, para longe e perto. Para perto tá muito difícil ainda. Qual que é o tempo que eu devo considerar para ficar bem? Boa pergunta. O tempo de recuperação ele é variável um pouco, conforme também a técnica, conforme cada indivíduo. Mas ela fez em junho, né, a cirurgia. Provavelmente, teria que saber ver a idade dela, né, também, e saber, assim, o grau que ela tinha antes da cirurgia para poder ter uma noção um pouco melhor. Mas, dependendo da situação, é muito provável que ainda, por mais que tenha sido, de repente, comentado que a ideia era deixar-o perto, livre de óculos, mas ainda existe uma chance alta de que precise de algum óculos. Que o senhor falou agora há pouco, algumas situações, algumas distâncias. Exatamente. O Biluca, nosso companheiro aqui, fez, né, essa cirurgia, está muito empolgado, mas ele disse que é um processo, o processo de recuperação, ele é muito cuidadoso, né, tem que ficar de repouso e tal. Os primeiros dias. Ele disse que, e também ele ainda não está 100%, né, mas ele sabe, ele tem ciência desse tempo que ele vai precisar, né, para recuperação. Os primeiros dias são aquele período mais crítico, que é onde está acontecendo a cicatrização, né? Onde o tecido que foi queimado... Aí não pode nem expor o olho, não pode nem... Pode, na verdade, abrir os olhos conforme... Tem pessoas que têm mais sensibilidade que outras, tem alguns que têm que ficar assim uns 2 dias meio que só no escuro, outros conseguem ficar normal dentro de casa ali, usar o celular, até trabalhar. Tem que usar os colírios adequados, que usa antibiótico, lubrificante, né? E a visão oscila um pouco nesse período, sabe? Então, é normal ter oscilações. Às vezes, sai lá do centro cirúrgico, quando fez o laser, está enxergando já muito bem. Daí, nos próximos dias, às vezes, a visão dá uma caída, porque é aquela parte da cicatrização que está acontecendo com um metabolismo ali muito acelerado. Né? Existe, inclusive, eu não sei se é doença, uma síndrome, enfim, da vista cansada, né? Que no caso, assim... que é a presbiopia, né, que é o mais popularmente chamado de vista cansada, que é essa dificuldade do perto. O que acontece? Nós temos músculos, né, musculatura interna ali no olho que é responsável por esse foco. Daí se assemelha à questão da câmera, né, o diafragma ali, o ajuste. Então, essa musculatura, tem um termo técnico, corpo ciliar, etc., ela tem um mecanismo de acomodação. E com o passar da idade, algumas estruturas ali vão se enrijecendo, vão perdendo a elasticidade que tinha antes. Então, por isso que o pessoal brinca, né? Tô começando a ficar com o braço curto. Tem que afastar um monte para conseguir ter o foco, né, no objeto. Aí que entra a popular vista cansada, né? Que é o termo técnico presbiopia, né? Uma coisa que o senhor já falou quando a gente fez uma entrevista na rádio, mas nunca é demais falar, já que a gente está falando de cuidados, o tal do coçar o olho, que todo mundo faz, né? Mas não é certo, né? Esse aí também é um ponto importante, é bom tocar nesse assunto, porque... Realmente é muito comum, mas ainda a nossa região tem uma propensão muito grande assim, as pessoas terem rinite alérgica, quadros alérgicos. Então a mucosa, né, do olho, que é a conjuntiva, ela também sofre muito em pessoas que têm essa tendência. E o ato de coçar o olho, de apertar, né, a córnea, você pressionar, ele sempre é negativo, é ruim para a estrutura da córnea. Quem tem já doença nessa região, fragilidade como ceratocone, acaba sendo mais problemático ainda, porque aí você acaba, digamos assim, enfraquecendo essa córnea e avançando a doença, né?
Mas, de qualquer forma, todo mundo deve evitar o máximo possível, até porque é um sinal de alerta. Então, se está tendo coceira no olho, tal, chegando ao ponto de precisar ficar passando a mão, é importante procurar o médico oftalmologista para fazer uma avaliação, porque nós temos muitos recursos hoje em dia com colírios, né, que conseguem controlar esses quadros e dar uma amenizada boa e dar mais qualidade. Até porque sabe se Deus não enfiou o dedo antes, né, e depois vai lá, exato, e isso pode provocar uma infecção, e ainda né? carregar uma bactéria, né? Falar nisso, eu sei onde eu pus o dedo antes, eu lavei, né? mas eu vou mostrar aqui que o doutor me ensinou como é que a gente deve fazer se, né, tiver aquela coceirinha. É ir pro lado aqui, né, doutor? E sempre procurando realmente evitar a pressão direto no globo ocular, né? Isso, porque aqui pelo menos tem um osso, né? Isso, exatamente. Aí você faz aqui, ó o Harry tá vendo lá, porque o Harry faz tudo errado. Ele põe a mão assim, ó, e faz isso aqui, ó. Com tudo, parece que tá amassando bolinho, ó. Olha isso aqui. Não, é aqui, ó, no canto, só, né, com a ponta do dedo faz isso aqui, né? Com o dedo higienizado, né? Sim, eu lavei sempre aqui, lavar bem as mãos, né? Isso é fundamental e evitar coçar. E se tiver num ponto que está causando prejuízo pro dia a dia, né, até chega a atrapalhar a visão, né? Embaça a visão. Porque... E pode descolar a retina também, né, doutor? Pode. Assim, eles falam, né? É um fenômeno até raro, assim, né, de acontecer, mas em quem já tem alta miopia, já tem uma retina mais fina, né, mais frágil, às vezes você pensa, não, só vai descolar uma retina com trauma, né, se bater, um soco, uma coisa assim, um acidente de trabalho, não. Isso pode acontecer até num... O Fernando está comentando aqui que parece piada, mas ele tem um ponto cego no olho. Me lembro de nunca ir de carona com você, Fernando. Pode acontecer isso, um ponto cego. Ele tem um ponto que ele não enxerga. Né? Vamos dizer assim, tá olhando ali, tem alguma coisa ali que ele não consegue... o termo técnico é um escotoma, né? Escotoma. E assim, o que é o mais comum, que as pessoas queixam muito, são aquelas populares moscas volantes, né? Ou que o termo técnico é floaters, que nós temos no recheio, digamos, do nosso olho. O globo ocular, ele tem um gel, que é o corpo vítreo, e ele é formado de proteína e água, né? Então, ali, com o passar da idade, ele vai ficando mais líquido, né? Ele vai se dissolvendo em alguns locais. E daí, quando a luz vai passar para dentro do nosso olho, você consegue enxergar, principalmente quando está olhando contra um fundo branco, uma parede, consegue enxergar aqueles pontinhos como se estivesse flutuando na frente. Essa é uma situação. Agora, a situação dele, se for uma mancha fixa, né, um ponto escuro fixo, daí pode ser algum problema, provavelmente alguma outra questão mais séria, que pode ser alguma alteração da retina, né, ou até do nervo óptico. Mas então, essa mosca volante, ela tem... Aqui até a moça está perguntando, existe algum tratamento para a mosca volante? Isso é normal a gente enxergar isso? Ela é bastante comum. Quase todas as pessoas em algum momento da vida vão ter um pouco disso. E, assim, a questão de ser normal ou não, daí depende muito da intensidade disso. Quando... isso se torna algo assim que atrapalha o campo de visão da pessoa, é algo muito intenso, aí realmente existe a possibilidade de se fazer um tratamento. Existe um laser que pode ser aplicado no vítreo, que é nesse gel. É algo assim bem difícil, bem raro de ser feito, sabe? Até porque esse laser também ele não está disponível em muitos lugares. Mas existe a possibilidade de fazer um laser. E existem alguns colírios também que a gente pode usar que podem amenizar em algumas pessoas. Pergunta do Luiz Felipe, a insuficiência de convergência, ele quer saber. O que é insuficiência de convergência? Na verdade, assim, quando nós temos a musculatura, né? Que é a musculatura que coordena toda a movimentação do nosso olho. Então, são uma série de músculos e eles todos são extremamente orquestrados para permitir a nossa movimentação. Então, existem situações quando, às vezes até por uma questão de grau também, que não está corrigido, a pessoa tem uma dificuldade o mecanismo que os nossos olhos, ele vai fazer um movimento de convergência. Convergência é para dentro, né? Então, tudo que a gente faz para perto, um celular, por exemplo, você está convergindo ali. E existe pessoas que essa musculatura ela não consegue, digamos, manter esse foco, essa convergência. Então acaba que ele perde isso um pouco. Isso gera sintomas e incômodo, né? Então existem alguns exercícios ortópticos, né? Existe uma área que chama ortóptica,
que trabalha para estimular isso, e alguns exercícios simples, que pode ser feito com caneta, ponta do dedo, assim. Então isso a gente no consultório, daí quando avalia, quando detecta uma situação dessas, a gente consegue orientar o paciente e avaliar. Mas é basicamente a insuficiência convergente é uma questão de equilíbrio, né? De musculatura. Treinar o olho. Músculo extraocular. Como se fosse treinar o olho mesmo. Você consegue minimizar, né, essa situação e melhorar com... E pelo menos uma vez por ano procurar oftalmo, né? Exato, também isso é bem importante. Pelo menos né? uma vez por ano, porque não adianta ir só para ver um problema, né? Tem que também fazer a prevenção, né? Exato, tem uma estatística que, acho que é de 2019, se não me engano, do IBGE, que fala que 35% aproximadamente da população brasileira nunca passou por uma consulta oftalmológica, né? Então, um órgão tão importante, né? Exato, então e aí mostra o quanto ainda tem que melhorar, né, até mesmo assim, o acesso, as pessoas terem essa conscientização dessa importância, né, e procurarem, né, o médico oftalmologista. Muito bem, doutor André Camargo, que é médico oftalmologista aqui de Canoinhas, trabalha em consultório particular, trabalha também pelo SUS, da nossa policlínica. Queria muito agradecer a presença dele aqui, né, e convidar ele mais vezes. Ele é bastante ocupado, mas a gente quer que ele venha outras vezes, porque saúde ocular é um assunto muito sério e muito importante, e a coluna tem, né, fica muito feliz por ele trazer esse assunto aqui para vocês. Com certeza, será um prazer, né, vir mais vezes para conversarmos, porque a oftalmologia, os olhos, né, é uma área muito rica em assuntos, né, e tem muita coisa que pode ser abordada. Então, futuramente poderemos conversar mais. Outros aspectos, né? Com certeza. Com certeza. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado, Maria, que mandou beijo aqui também. Mandou um abraço para o doutor André.